Por esse motivo assassinaram Martin Luther King. Vocês conhecem esse cara aqui, né? Martin Luther King tinha um sonho, mas ele também tinha um problema. Então vamos voltar um pouco no tempo e tentar entender essa brisa juntos. King nasceu em meio ao ativismo e à religião. Seu pai era reverendo em uma igreja e já com 12 anos ele tinha pulado 2 anos na escola e com 15 já estava fazendo faculdade. Muito diferente de mim, que repetia a 7ª série 2 vezes. Quando ele era mais jovem, ele não botava muita fé no cristianismo, mas conforme ele foi ficando mais velho, ele abraçou mais e mais essas ideias. Até finalmente reencontrar a fé e entrar para um seminário. Só que enquanto ele estava nessa jornada de descobrir sua fé, ele não tinha abandonado os outros corres. Ele ainda estava estudando pra cacete e inclusive com 26 anos de idade ele já tirou um doutorado de filosofia na Universidade de Boston. E foi lá que fatidicamente ele iria encontrar sua futura esposa, Coretta Scott, que na época era aspirante a cantora, mas que futuramente virou uma ativista e uma revolucionária lado a lado com King. Guarda o nome dela que daqui a pouco ela vai ser importante. Martin se posicionou como uma estrela brilhante em meio ao movimento dos direitos civis. Vocês por acaso lembram dessa mina aqui? Se você não lembra, eu vou falar pra você quem é, a Rosa Parks. Então, qual que é a brisa? Depois dela ser aprisionada em 1955, simplesmente por ela negar o seu lugar no ônibus para um branquelo, a ANAPC chegou no Dr. King e falou: "E aí, doutor, o que você acha de liderar nós nos boicotes das linhas de ônibus?" Pra qual o Dr. King virou e respondeu: "Demorou, meu chapa, deixa com nós." E esses protestos levaram a Suprema Corte de Alabama a tornar ilegal a segregação de pessoas nos ônibus de Alabama. Com protestos rolando em relação a direitos civis rolando no país inteiro, o Dr. King conseguiu reunir todas as cabeças sob a bandeira do cristianismo. E todos os seus movimentos eram inspirados nesse cara aqui, o Mahatma Gandhi. E por conta dessa influência, o Dr. King só organizava protestos de forma pacífica, fazendo, por exemplo, boicotes ou passeatas. E a parada toda tava dando muito certo, meu irmão. O King foi lentamente ganhando notoriedade e respeito pelos Estados Unidos inteiro e mostrando pra todo mundo que a não violência funciona muito bem. E agora considerado um dos líderes do movimento de direitos civis, o nosso parceiro começou a passar uns perrengues absurdo, amigão. O bagulho começou a ficar louco. Levaram o mano pra cadeia mais de 20 vezes, ele tomou uma facada no peito, tacaram bomba na casa dele, já já a gente volta pra esse assunto, inclusive. E ele e sua família recebiam agressões constantemente. O filho de Luther chega até a dizer: um dia eu fui pra casa chorando e quando minha mãe me perguntou por quê, eu respondi que foi porque os amigos da escola estavam me zoando porque meu pai era um prisioneiro. E foi aí que a mãe dele explicou pra ele: rapaziada, molecão, teu pai é zica, ele tá na cadeia pra liberdade de outras pessoas, pra futuramente outras pessoas da nossa complexidade não terem que passar por isso. Nas próprias palavras de Luther: eu amo todo mundo e sou irmão de todo mundo, flagrou? E se você não me ama, é um problema seu e não meu. Forte abraço. E a partir dessas ideias, o filho dele realmente começou a entender qual que é a pegada e ganhou um novo encontrado respeito pelo seu velho. Olha que brisa da hora. O Dr. King ia muito além da sua mente brilhante e da sua liderança absurda. Ele era um mano que inspirava todos onde quer que passasse, porque ele incentivava o mundo inteiro a ser uma versão melhor do que era antigamente. Ele estava disposto a dar sua vida pela liberdade. E é aí que a parada começa a ficar sinistra, amigão. Martin afirmava o seguinte: você só precisa de 2 coisas para ser livre de verdade, meu chapa. A primeira, você tem que perdoar todos por tudo que já fizeram a você. E a segunda, você tem que perder o medo da morte. Na moral, esse maluco podia escrever um rap pro Racionais, tio. Cê é louco. Lembra quando eu disse que a casa dele foi bombardeada? Então, a esposa e os filhos dele estavam dentro de casa quando isso aconteceu. E segundo ele não respirou um segundo até ir da igreja até a casa dele e descobrir que a família estava bem. Imagina a preocupação, velho. E graças a Deus ninguém foi ferido nessa situação. Depois desse acontecimento, tinha mais ou menos 300 a 500 pessoas reunidas com facas e prontas pra atacar o inferno na terra. E o Martin não precisou falar um A pra acalmar todo mundo. Ele só levantou a mão dele, como quem diz: que a paz esteja com vocês. Ele falou para as pessoas irem para casa e que quem vive pela espada morrerá pela espada. E nós tem que amar esses branquelos mesmo que eles não amem nós. Vai pra goma e fica suave, rapaziada. Deus vai cuidar de nós. E todo mundo foi suavão. E parecia que nada poderia parar Dr. King. De 57 a 68, Dr. King atravessou mais de 9 milhões de quilômetros. Entregou mais de 2.500 palestras. Escreveu 5 livros e dezenas de artigos. Chega então 1963 e a história está prestes a ser feita. Na escadaria do Memorial de Lincoln, Dr. King sobe e entrega seu famoso discurso de "Eu tenho um sonho", ou "I have a dream", para mais ou menos 250 mil americanos, ambos negros e brancos.
todos reunidos. E em 64, por conta disso, ele seria o homem mais novo a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. O King sempre arriscou sua vida em protestos. E em 65, num protesto em relação ao direito dos votos, no sul do Alabama, a parada começou a ficar um pouquinho violenta por conta dos policiais que começaram a atacar os protestantes. E esse dia futuramente ficou conhecido como Sábado Sangrento. Só que você acha que essa brisa vai parar o King, mano? Você tá louco. 2 dias depois ele já saiu de novo e organizou outra passeata. E quando eles chegaram em frente a uma ponte que tinha guardas estaduais esperando eles, o que eles fizeram foi se ajoelharem e rezarem. Essa passeata acabou aí, mas a vontade de King não. 3 dias depois o King virou pra galera e falou: "E aí, rapaziada, round 3?" E lá foi ele de novo. Só que dessa vez ele foi sob a proteção da Guarda Nacional de Alabama. Foram ordenados por esse cara aqui, Lyndon B. Johnson, o ex-presidente americano. A influência de Dr. King fez Johnson assinar não só o Ato de Direitos Civis em 64, mas também o Ato de Direitos de Voto em 65. Olha a marra desse mano. Com a Guerra do Vietnã no seu ápice, ele resolveu focar no que ele acreditava ser os 3 maiores males da sociedade: o racismo, a pobreza e o militarismo. E as coisas ruins só começaram a escalar mais. Com toda essa jornada, ele tinha acumulado muitos inimigos, meu chapa. Muita gente queria ele. E foi em 66 que ele percebeu que talvez ele não veria os frutos do seu trabalho. Em Memphis, enquanto liderava uma passeata em favor dos garis que estavam de greve, lutando pelos seus direitos, é ali que Dr. King daria seu último discurso. Em 1968, de pé no balcão do 2º andar do Motel Lorraine, Dr. King foi por esse cara aqui, James Earl Ray. Mas nem isso poderia apagar seu legado. Pessoas prosseguiriam com o movimento. E lembra que eu falei pra você não esquecer dessa mulher aqui? Então, Coretta Scott King seguiu na liderança do movimento. Não só líder do movimento de igualdade racial, mas também ativista no movimento das mulheres. Inclusive, foi ela que fez Reagan assinar a documentação, fazendo com que toda terceira segunda-feira de janeiro seja o dia de Dr. Martin Luther King, tornando então um feriado nacional para toda a América. Sua postura anti-violência e pró-direitos iguais sempre perturbou muitas pessoas. Ele revolucionou não só o seu país, mas o mundo inteiro, criando seguidores e inimigos aonde quer que ele passasse. E foi exatamente